Olá, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você está sintonizado no nosso podcast Duas Gatas, Mil Assuntos, onde a gente arranha qualquer tema de nossa curiosidade. É isso mesmo! Aqui nós vamos desde fofoca de vizinhos a teoria da conspiração e muito mais. Eu sou a Patrícia. Eu sou a Júlia. E esse é o nosso podcast Duas Gatas, Mil Assuntos. Nosso objetivo é que seja um podcast bem diferente, bem descontraído, onde nós vamos tratar de vários assuntos. E hoje é o nosso tema de cancelamento. E por que nós decidimos esse tema de cancelamento? Porque, de fato, você vai ouvir várias coisas que talvez desagrade você. Talvez você ouça coisas que você não concorde, que você não goste, mas esse é o nosso objetivo. O nosso intuito é trazer diferenças de pensamentos, aquilo que nós acreditamos, e eu vou contar para vocês como surgiu a ideia desse nosso podcast. Eu estava fazendo a unha outro dia num salão de beleza e eu comecei a aconselhar algumas mulheres. Vocês não vão gostar de ouvir o que eu vou dizer agora. Justamente, né, Ju? Que o assunto que nós decidimos aqui no primeiro é o cancelamento. E o assunto que eu brinquei com as meninas, e é o que de fato eu acredito, é a seguinte frase: não transe. Meninas, não transem. E desenvolvi vários assuntos. Então as meninas disseram: Patrícia, faz um podcast que você vai fazer sucesso. Então me surgiu a Ju, é uma grande amiga minha há muitos anos, e ela já estava com a ideia de podcast, coincidentemente, então nós decidimos juntas fazer esse podcast, que eu espero que faça muito sucesso, mas por favor, não nos cancele. Aliás, Ju, você já foi cancelada? Várias vezes. Me conta, Ju. Várias vezes. Porque eu sou muito sincera. Vocês vão ver isso. E falar a verdade, as pessoas se incomodam. E eu não tenho filtro. Então eu penso e eu falo. Quando eu percebo, devia ter ficado quietinha, né? Mas eu acabo falando. Então eu já fui várias vezes cancelada. Pessoas que às vezes deixam de andar perto porque eu falo a verdade, gente. Então se preparem. Se preparem, galera. Mas é verdade, e é muito frutífero, Ju, ser sincera. Aliás, eu gosto de pessoas que sejam sinceras comigo e dizem aquilo que eu não concordo, porque é nessas horas, Ju, que eu cresço e aprendo com ela. Porque as pessoas que pensam exatamente como a gente sempre, aonde há crescimento, Ju? É verdade. E a nossa ideia aqui é que você se sinta igual nós estamos aqui, sentadinha aí na sua casa, ouvindo bom bate-papo, conversando, refletindo. E isso é extremamente importante mesmo, ouvir a verdade e falar a verdade. Exatamente. Eu sempre fico meio pé atrás com quem muito quieto, não fala o que pensa. Eu gosto de gente que, seja bom ou ruim, me fale a verdade. Então eu gosto e eu prometo a vocês que nós vamos ser sinceronas aqui nesse programa, viu? Sempre, gente. A Ju é extremamente sincera e eu gosto de bafo. Eu gosto de discussões, de confrontos, sempre. Aliás, as pessoas dizem que o que mais eu gosto é discutir. Mas não é verdade, não é uma discussão, Ju. Eu gosto de pensar diferente de você. É isso mesmo, levar você a refletir, muitas vezes também mudar de ideia. Se você também não concorda, pode comentar aí e nós vamos falar aqui no programa, nós vamos abrir para outras pessoas comentarem, né, Patrícia? Então a nossa ideia é que você participe também e você converse conosco e nós vamos discutir os nossos pontos de vistas. É verdade. Só não nos xinguem, tá, gente? Às vezes eu falo um pouquinho de palavrão, eu já avisei a Ju me conhece, mas não nos xinguem, porque a gente não gosta muito, né, Ju, de ofensas. É. E o assunto de cancelamento, Ju, o que eu queria trazer aqui com você é justamente essa questão de que hoje, tudo que você fala na internet, há motivos das pessoas destruírem você. Esquecem quem realmente você é, por uma coisa só que você falou, que talvez não seja um erro, é aquilo que você simplesmente acredita. O que você pensa sobre hoje o cancelamento na internet? O cancelamento na internet, ele tem destruído muitas vidas, né? Isso que eu acho que é a principal
importância, porque igual eu antes da gente fazer o programa, eu estava aqui conversando com a Ana Júlia, com a minha filha, e ela falou: "Mãe, esse é um tema sério também, porque muitas pessoas têm tirado a vida". Porque não é só, às vezes, falar de algo que não concordou, mas é falar: ah, você é feio, ah, você é gordo, ah, você é magro demais. Então, são padrões estéticos que as pessoas estão exigindo e que, como você disse antes, né, de a gente gravar, não são todas as pessoas que são iguais, tanto no pensar, como também no corpo, na aparência. E não é isso que faz a diferença das pessoas, dos seres humanos, né? Nós temos que olhar as outras características, o que cada um tem de bom, e a diferença, ela é muito importante para a gente, porque é isso que vai fazer a gente ter pontos de vista diferentes, crescer junto. Então, eu acho que é um assunto muito polêmico, muito importante, está acontecendo muito mesmo, porque também é mais fácil a pessoa comentar estando atrás de um computador do que ela falar na frente da pessoa, cara a cara. Então sai muito mais também comentários errados, né, comentários impertinentes, quando a pessoa está ali atrás do computador. Porque quando você está de frente para a pessoa, muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar o que elas pensam. É, exatamente. E eu acho que um erro, Ju, que eu não quero cometer aqui, que as pessoas acreditem que nós somos pessoas perfeitas, porque nós não somos. Nem um E o pouco. que se vende hoje muito na internet é essa perfeição. Então, a pessoa se vende como perfeita e isso causa um equívoco naquelas outras que a seguem, de quando elas praticam um erro aos olhos, obviamente, do outro, elas são canceladas, elas são linchadas na internet. E o mais triste de tudo é que esse linchamento ultrapassa a vida virtual, ela chega na vida pessoal. Verdade. Por exemplo, o que aconteceu com a Jojo Todinho, e o que sempre eu fico um pouco indignada, há muito se lutou por ser, olha, seja quem você quer, seja quem você quiser, né? Tenha a liberdade de ser aquilo que você acredita, que para você ser feliz. E aí há pessoas que então decidem, por exemplo, a Jojo Todinho chegou na internet e disse, abre aspas, eu sou preta de direita. E qual é a razão das pessoas destruírem a pessoa por ser por ela acreditar o que ela acredita? Podemos sim colocar uma pessoa, crucificar a pessoa, fazer ela perder contratos justamente para ela acreditar que aquilo é o certo para a vida dela? É verdade, eu concordo com você. E isso vai mais além, né? As pessoas, elas querem, como você falou, e você vê uma discrepância, por quê? Se tem movimentos feministas, movimentos LGBT+, e esses movimentos é justamente o que você falou, para a pessoa ser quem ela é. E quando a pessoa é quem ela é, as pessoas cancelam. Então, olha a discrepância que existe aí. E aí a pessoa não pode dizer, igual eu vou falar algo para você que eu gosto. Eu gosto de ficar em casa, gente. Eu gosto de ser a dona do lar, cuidar da casa e deixar que o meu marido pague as contas. Maravilhoso. Tem mulheres que não gostam. Então, parabéns para as mulheres que não gostam também. Né? Eu conheço Exato. pessoas que amam trabalhar. Eu gosto de limpar minha casa, eu gosto de cuidar dos meus filhos, eu gosto de sentar no sofá, assistir uma televisão. Tem mulheres que não conseguem fazer isso. Então, nós temos que dar toda a liberdade para essas mulheres também que não gostam. Só que eu acho que o cancelamento é ruim quando ultrapassa esse lado, porque a pessoa começa a querer, não, você também tem que querer trabalhar, você também tem que querer fazer algo. Então, acho que esse que é o perigo do cancelamento, quando você quer que o outro pense aquilo que você pensa. Exato. Acho que a palavra mais importante é o respeito, né, Ju? Falta-se respeito em todos os sentidos. Quando eu exijo que alguém pense como eu penso, eu estou desrespeitando, ultrapassando os meus limites. Eu posso não concordar com o que a Isso Ju mesmo. pensa, mas eu não posso desconsiderá-la ou crucificá-la por ela acreditar aquilo que eu não concordo. Então, eu acho que aí a gente precisa explorar isso nas escolas com os nossos jovens, os nossos filhos, porque se a gente não começar a tratar desse assunto com uma atenção maior, é o que você falou, a tendência é só piorar. E tem que tomar muito cuidado nisso também, se você for reparar, na época dos anos 80, e creio que seja a nossa época, né?
Ó, a gente entregando a A idade, né, gente Ju? entregando a idade aqui. Não Não vale, façam as Ju. contas, tá? Não façam as contas, por favor, porque Você a aparência não era pra entrega. você entregar, Ju, não era. Você lembra na escola? A gente brincava e chamava o outro de gordo. E Sim. não tinha, né, isso que acontece hoje, da pessoa se sentir tão mal, porque era normal. Sim. E também, aí tem esse outro lado, né? Aí quando dá muita ênfase também, né, sobre a aparência, então, hoje falaram que que eu sou gordo na escola, hoje eu falaram que eu sou magra demais, hoje eu falaram que eu sou feia. Quando você dá muito, que aí eu tô entrando já nessa questão que você falou de ensinar os filhos. Quando você entra muito nessa questão com eles também, traz até um trauma, porque eles começam a reparar nisso. Sim. Eu acho que tem esses dois lados também. E acaba deixando isso afetar eles. Né? Então, acho que é muito importante os pais trabalharem a autoestima da criança É isso. dentro de casa. Né? E aí, o que vai fazer? A criança sabendo quem ela é, indiferente que ela seja fora do padrão que as pessoas dizem no mundo, né? Fora do padrão que elas dizem no mundo. Mas ele se sentindo bem com ele mesmo, ele não vai se importar com a opinião das outras pessoas. Exato. É Que isso era mesmo. muito que tinha isso nos anos 80. Se você for reparar, as pessoas, elas eram bem livres, assim, e elas se sentiam bem com o que elas eram. Aliás, assim, eu lembro quando eu era pequena, gente, eu vou contar pra vocês, o meu apelido era Leão, porque meu cabelo era imenso, e eu tinha um dente estragado aqui, porque a gente era muito pobre e dente podre. E tava tudo bem, eu sobrevivi, eu estou aqui. Então, assim, o que a gente precisa, eu vou contar pra vocês a história. A Ju já sabe a história do meu filho. Na pandemia eu te contei, né, Ju? Ele ficou bem gordinho na pandemia e ele voltou pra escola. É. E todos os dias a gente conversa, a gente lê a Bíblia, e a gente desenvolve. Ali é nosso momento íntimo antes de dormir. E aí ele me contou: ai, mamãe, tô triste. Eu falei: por que você tá triste, filho? Ai, porque o menino me chamou de gordo. E aí eu pensei, parei, falei: mas você tá magro? E aí ele ficou assim, parado, e ele achou que eu, assim, me doeu, sabe, Ju? Me doeu aquilo. Mas eu preciso fazer forte, ele enfrentar a realidade. Porque se ele tá gordo, e ok, acho que a gente tem que respeitar as pessoas, mas ali eu estava ensinando ele, eu não estava ensinando quem o chamou de gordo, eu estava ensinando o meu Isso filho. mesmo. É importante ressaltar isso. Eu estava ensinando meu filho a ser forte. Forte com a verdade, porque ele não estava magro, e forte em ser resiliente, em enfrentar aquela realidade, seja para o bem ou seja para o mal dele. Aí ele teria que decidir. Então ele falou: mas você não entende? Eu falei: eu entendo, porque se te doeu, o problema está com você. Então você precisa entender qual é o problema, se você não se sente bem do jeito que você está, porque aí o problema está dentro de você e a gente vai resolver juntos. Isso. Resultado, depois a gente conversou, resultado, ele emagreceu porque ele quis. Ele optou por. E ok, se ele tivesse decidido ficar gordinho, também eu iria apoiá-lo. Mas ele decidiu e eu vou emagrecer, e ele emagreceu. E você viu o resultado, né, Ju? É isso mesmo. Tá gato, tá lindo o filho dela. Tô com Tá, ciúme já, hein, tá Ju? gato, gato. E aí o que acontece? É bem o que você falou mesmo. Então, eu acho que os pais, eles precisam trabalhar essa autoestima na criança. Sim. E também é o que você falou, a pessoa ela tem que se importar com ela, como ela está se sentindo. Exato. Se ela estiver acima do peso, eu estou me sentindo bem acima do peso? Exato. Legal, parabéns, você está se sentindo bem. Você não está se sentindo bem acima do peso, isso é um exemplo que nós estamos tendo dentro do que está sendo falado agora, tem N situações, mas estamos falando do peso agora. Você não está se sentindo bem? Procure algo que vá fazer você melhorar. Mas o importante é a pessoa se sentir bem com ela mesma. Exato. E se essa autoestima estiver sendo trabalhada dentro dela, o que vier de fora não vai afetar. Eu acho que isso é o mais importante. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso para ir no mundo virtual, porque ali é o mundo de ninguém, é uma terra de ninguém. Então nós precisamos aprender aqui, por exemplo, nesse podcast, nós estamos preparados, tá, galera? Nós brincamos que a gente não está preparado com comentários, vocês podem comentar o que vocês quiserem, porque vocês têm liberdade. Mas a gente espera que vocês não nos ofendam, porque vocês podem dizer: olha, eu não concordo com isso, não foi legal, por exemplo, a forma de eu educar o meu filho, talvez você não concorde. Você pode colocar a sua opinião ali, mas não vai cancelar a gente por isso, porque a gente tem outras coisas muito
muito legais que vocês podem aprender com a gente e a gente quer aprender muito com vocês, não é, Ju? Isso mesmo, Patrícia. E eu acho importante, algo que eu trago para a minha vida, é sobre a ética. Eu sou formada em pedagogia. Na pedagogia a gente aprende muito sobre ética, porque a gente tem que trabalhar com os alunos. E o professor falou isso, porque o que que é a ética? Ela é um conjunto de regras que a pessoa aprende o que é certo e o que é errado. Só que acontece que o que é uma ética para mim, às vezes não é uma ética para você. Porque cada um de nós temos, como você disse, nós temos criações diferentes, os nossos pais pensam diferente, os nossos pais agem diferente. E o mais importante no ser humano é entender e respeitar a ética de cada um. Se nós fizéssemos isso, nós íamos viver muito bem, muito melhor, porque você ia respeitar, e é o que você falou. E quando você não concordar, mas faça o seguinte, tire o que é de bom. O que foi de bom que eu ouvi naquele ensinamento? Muitas pessoas perdem ensinamentos porque se ela ouve uma frase errada, uma palavrinha errada, ainda mais hoje em dia, isso está muito em alta, né? O relativismo, eu vou ver o que serve para mim, o que não serve para mim, o que está bom, o que não está bom. É muito se falado hoje que nós somos a geração mimimi. Então a gente não pode ouvir nada, né? A gente não pode ser criticado, a gente não pode ser confrontado. Tudo que nós ouvimos tem que ser o que nós estamos querendo ouvir. E a internet, que é o que nós estamos falando aqui, ela vem contribuindo muito para isso. Porque algo que eles vêm fazendo muito, Facebook, Instagram e TikTok, o que que eles fazem? A inteligência artificial, ela estuda o seu perfil, o que você gosta, então você acaba recebendo conteúdos só que você gosta. E o que você concorda. E o que você concorda. Então isso vai deixando a gente numa zona de conforto. E quase que o seu cérebro fica arredondado, é só aquilo. Eu vou contar para você uma curiosidade, Ju. Eu tenho um amigo, ele pensa totalmente diferente de mim no que tange a política. Certo. E eu tenho uma amiga que é totalmente diferente no que tange a religião. Ela é de uma religião e eu sou o lado oposto dela. Um dia a gente conta para vocês. Sim. E o mais engraçado é que nós conversando, nós pensamos muitas coisas iguais. É engraçado. Então, às vezes você acha, fala assim, ela é de direita, ela é de esquerda, ela é da Umbanda, eu sou cristã. Mas você vai conversar com a pessoa, você vai dividir conhecimento, tem muitas coisas que existem em comum, em comunidade ali. É quase que idêntico. Então, por que a gente vai odiar o outro que pensa diferente de nós? Porque se você der liberdade para você, oportunidade para você conhecer aquela pessoa que pensa, que você acredita que é totalmente diferente de você, você vai ver que tem muitas coisas idênticas ali. É verdade, concordo plenamente, Não amiga. é verdade? Eu acho que a gente tem que ter esse total respeito, igual foi muito... teve uma brincadeira muito forte disso, né? Na época da eleição. Falou, eita, acabou com o Natal, né? Das pessoas, porque um votava em um político, o outro votava em outro, e aí acabou, para não entrar em outros assuntos, Sim. né? E aí acabou o Natal. E aí, quando estava resolvendo o problema do Natal, vem outro tema, e aí acaba com a Páscoa, e acaba com as reuniões. Então, gente, né, que ignorância. Exato. Porque né, que ignorância a gente brigar com o próximo porque ele não concorda com a sua opinião. Exato. Sendo como você falou, e às vezes tem tantas outras que concordam. Né? Então vamos amar mais. Claro! Né? E assim, é como o efeito cartolina, né? Eu brinco, você cancelar alguém por algo que ela disse ou que ela fez que você não concorda, é como se você pegasse uma cartolina inteira e fizesse um pontinho preto. E você só olha no pontinho preto e você desconsidera todas as qualidades, todo o branco daquela cartolina, daquela pessoa. Ou seja, a gente não pode ser tão radical com as pessoas, ser tão intolerante, porque a gente vai aprender muito. Essa pessoa tem muito a oferecer para você. Verdade. Do que propriamente um erro que ela cometeu. E ela não merece ser crucificada, perder contratos, perder dinheiro, perder várias coisas, reputação, por causa de uma fala, Ju. Por causa de um erro, por causa daquilo que ela acredita. É muito injustiça. Eu concordo com você, e aí onde eu te falei que eu acho que a sinceridade ela é maravilhosa. E isso vai em todas as áreas, na área profissional,
né, na área amorosa, na área relacional, que aí não é, né, a gente não está falando de pares, estamos falando de convivência mesmo. Por exemplo, às vezes você contrata uma pessoa para fazer um serviço para você, um profissional, e ele fez tudo perfeito. Então vamos dizer que ele fez 90% perfeito. Aí, por conta de 10% que ele não foi bem, às vezes a pessoa cancela. Que a gente está falando do cancelamento digital, mas hoje em dia, Patrícia, está tendo cancelamento em todas as áreas. Ah, ele não dá um feedback pro profissional. Chega no profissional, Sim. fala, olha, o seu trabalho foi legal aqui, foi impecável nessa parte. E outra, gente, né, uma dica, quando você for falar com alguém, venha sempre primeiro com elogio. A pessoa ela vai aceitar primeiro, ela vai estar muito mais aberta. Viu, A gente? você. Elogia a gente primeiro e isso aí. depois vocês colocam o defeito. Pelo amor, tá aí assim, a dica da Ju, é a pelo amor Lisa, de depois Deus, você né? bate. Exato. A gente tem qualidade, né, Ju? Então, pelo amor de olha Deus. o que a gente está falando aqui de bom, que vocês não acharam que é bom, vocês descartam. Então, o que você faz? Primeiro, quando você for conversar, isso é um toque para tudo. Venha com elogio. Então, você vai destacar, como você falou, não olha só aquele pontinho preto, que é aquilo ali que você vê o defeito. Então, venha com elogio, e aí você fala, olha, nessa parte você foi legal, aqui, ó, nossa, maravilhoso. Só que teve uma parte que você deixou a desejar. E aí você fala para esse profissional, e aí, você acha que aqui dá para a gente consertar? Ele vai te falar, porque às vezes é algo que está dentro da capacidade dele, às vezes é algo que não está. Então ele vai te falar, gente, deu, legal, não deu, também cada um para o seu lado. Agora eu vejo muitas pessoas que não têm coragem de fazer isso. Então você é bom e aí você errou em algo, cancela. E isso vai ficando descartável. Ela, né, fica relacionamentos descartável. Então eu vou até enquanto você está servindo para mim, Patrícia, eu estou andando com você. Agora, se você falar uma frase para mim que que eu não vou gostar, não quero mais andar. E eu esqueço tudo que você fez por mim, tudo que nós vivemos, por uma frase que você falou ou por algo que você não acredita que é igual ao que eu acredito. É verdade. E aproveitando o gancho, Ju, sobre a verdade, é importante nós termos coragem de falar aquilo que nós pensamos. Hoje as pessoas têm medo, Ju, principalmente as pessoas da mídia, têm medo de falar aquilo que acredita, justamente com esse receio, porque sabe que será cancelado pela maioria. Mas nós temos sim que rever o nosso conceito de não ter medo, seja ele o risco que nós corremos, porque a gente precisa impor o respeito. E mesmo que seja a duras penas, muitas coisas só mudam depois que há um sofrimento de alguns, infelizmente é assim. Então nós precisamos não ter medo de se levantar e se opor e dizer, olha, eu não concordo com isso, como vocês vão ouvir aqui nesse podcast muitas vezes. Vocês vão ouvir coisas que, inclusive, originou esse podcast que eu comecei a contar para vocês. Vocês não vão concordar. Muitas mulheres não vão concordar. Verdade. Mas é o que nós acreditamos e respeitamos o pensamento de vocês e queremos que vocês tragam também depoimentos de vocês, histórias de vocês, porque nós vamos aprender e talvez a gente até mude de opinião. Não é verdade, Ju? Verdade. Nós não somos pessoas isso que, mesmo. olha, fechadas, é só isso que né? eu penso. Não, a gente precisa ouvir histórias de outras pessoas, aquilo que as pessoas acreditam de forma diferente, porque é assim que a gente cresce, não é, Ju? Se todo mundo, é aquilo que eu disse, se todo mundo pensar como a mim, eu vou crescer com quem, gente? Com quem que eu vou aprender alguma coisa se todo mundo pensar igual a mim? A gente vai ser robô nessa vida. E não é isso que a gente quer. Essa jornada da vida, a gente aprende muita coisa. E a gente sempre aprende com sofrimento e com outras pessoas diferentes de nós. É isso aí. Aproveitando o que você falou, acontece muito isso e está acontecendo cada vez mais. Por que a depressão tem crescido tanto esses anos? O que é a depressão? A depressão nada mais é do que a pessoa não expressar aquilo que ela está sentindo. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida e ela não tem coragem de mudar. E aí o que ela faz? Ela vai se fechando, aí se tranca num quarto, aí quer só dormir. Por quê? Porque ela não está reagindo. Então eu acho que esse cancelamento e o que
está acontecendo agora de a gente não poder se expressar, e é muito importante seu conselho, é por isso, está fazendo as pessoas terem depressão, porque elas vão se segurando. Então elas não falam o que elas pensam, elas não falam o que elas acham, elas não. Aí isso vai travando as ações e isso vai trazendo depressão para as pessoas. Então é importante mesmo, como a gente está falando aqui, com educação, você saber como você colocar o seu sentimento, como você falar, né? Porque às vezes também você quer falar, mas dependendo da forma como você fala, você estraga tudo. Por isso que eu até dei a dica de vir primeiro com o elogio. Porque aí a pessoa se abre, então ela vai estar ali ouvindo realmente o que você está falando, e aí você consegue colocar a sua ideia. E o bom de você também falar a verdade, falar o que você pensa, é porque é o que você falou. Às vezes a pessoa tem uma visão fechada, porque ela aprendeu de uma forma. Isso que a gente tem que entender, gente. Se a gente olhar para o outro, olhar as vivências dele, olhar o que ele aprendeu, a gente vai se solidarizar mais e vai entender mais a vida do outro. E aí você também fica mais receptivo. E aí, quando você expressa, a pessoa pensa e fala: Nossa, eu não tinha visto dessa forma. Eu vou dar um exemplo. Eu sou casada com um homem negro e eu sou loira. E eu vejo. Loiríssima, E né? eu vejo. Gatíssima, né, galera? E eu nunca tive problema, né, com pessoas negras, nunca. Eu já ia te chamar de Eu amo. racista já. Eu vou contar uma para vocês, gente, que eu sempre conto essa história, Patrícia. Olha que engraçado. Eu estava na escola, eu estava no terceiro ano do médio, né, que agora. E aí tinha uma moça morena, muito bonita, né? Que a gente é mulher, mas a gente sabe quando você vê uma Sim. mulher bonita, né? Cada um tem um gosto, né? Você é gata, Ju. Ai, obrigada. E eu Você não gosto de também. mulher, tá, galera? Só pra Você avisar. também. Vamos rasgar aqui. Você também é gatíssima, viu? Obrigada, Ju. E aí, o que acontece? Eu fiquei olhando para ela, porque eu achei ela muito bonita. Achei o corpo dela, uma morena bem bonita mesmo. E eu, sabe quando você não percebe? Eu fiquei olhando para ela. Aí eu olhei para ela, quando eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou assim: "O que que você tá me olhando?" Aí eu peguei e falei: "Eu olhei para você porque eu achei você bonita." Assim, na lata, falei para ela, eu achei você bonita. Ela ficou tão desconcertada. E aí, a partir disso, ela se tornou minha amiga. Até hoje, a gente às vezes se encontra. E ela é super legal comigo. Então, você vê, ela achou que eu estava olhando para ela, né, às vezes desfazendo, ou com outro olhar, e eu estava admirando ela. E aí, na faculdade, tinha uma outra amiga que é negra, né, e o cabelo mais crespo. E ela estava falando que achava um absurdo as mulheres querer alisar o cabelo. E, como eu falei para vocês que eu casei com um homem negro, a minha filha tem o cabelo encaracolado e bem encaracolado. E eu sempre tive dificuldade em cuidar de cabelo. Eu sou péssima para cabelo, maquiagem, gente. Péssima mesmo. Tanto que eu tenho uma escova airbrush, porque eu não consigo modelar meu cabelo. Então, eu tenho uma escova que modela já sozinha. Então, você imagina para cuidar do cabelo de uma menina. Tanto que quando eu engravidei, foi muito engraçado, que eu estava no hospital, recebia que eu ia ter uma menina, eu comecei a chorar. Patrícia, eu comecei a chorar. Jura? E o Alex ficou assim, parado por mim, tipo, o que está acontecendo? Os hormônios, né? E eu vou ter uma menina, como que eu vou fazer? Eu não sei cuidar de menina, como que eu vou arrumar o cabelo dela? Olha a minha preocupação. E aí, o que aconteceu? Quando começou a encaracolar, eu não dava conta de cuidar do cabelo dela. E eu alisei o cabelo dela para eu conseguir arrumar, porque eu não sabia. E aí, quando ela expôs isso, a gente estava num bate-papo, né? Eu falei para ela, eu falei assim, olha, só que eu vou falar meu lado para você. Eu não alisei o cabelo dela porque eu acho feio. Não, eu alisei porque eu não sabia como cuidar. E o que acontece? As mulheres que têm o cabelo encaracolado sabem disso. Para você deixar o cabelo bem definidinho, tem uns tipos de cacho que você tem que usar um produto que é muito forte. É muito forte. E eu já fiz isso na Ana Júlia. Porque o cacho dela não tinha, ele não tinha definição. Ele era encaracolado e não tinha definição. E esse produto, se o profissional não sabe usar, cai o cabelo. Sim. Então, era uma preocupação minha. Então, eu não alisava o cabelo dela porque eu queria ela com o cabelo alisado. Tanto que hoje ela usa o cabelo encaracolado. Mas hoje ela já tem 19 anos e ela sabe cuidar do cabelo dela.
E eu sempre dei essa escolha para ela, filha, você vai usar o seu cabelo como você acha melhor. Se você achar seu cabelo volumoso bonito, ótimo, você vai usar o seu cabelo volumoso. Se você quiser seu cabelo liso, você vai usar o seu cabelo liso. Você vai usar como você Mas acha. você sabe que, Ju, eu estava conversando com uma amiga e ela tem vontade, ela tinha o cabelo liso e aí ela assumiu por causa dessa, enfim, dessa. Que agora estão assumindo, Agora né? estão assumindo e ela Isso, a falou assim: ah, eu transição até me capilar. arrependi. Eu falei, mas por que você não volta o seu cabelo? Se você gostava do seu cabelo liso. Então, acho que essa imposição, né? Acho que a gente não precisa disso. Há tantas coisas que a gente precisa se preocupar do que impor que o outro, olha, você precisa assumir o seu cabelo. Eu tenho cabelo enrolado, gente. Eu não assumo, eu não gosto do meu cabelo. Eu acho lindo pessoas que têm cabelo enrolado, mas eu, Patrícia, não gosto, não vou assumir. Dá muito trabalho o cabelo enrolado para mim. Há muitos anos eu tenho meu cabelo liso e eu amo. Amo do jeito que eu sou e não vou mudar. Eu acho que há coisas que a tecnologia te permite a modificação e ok utilizar, eu não vejo problema nenhum, Ju. E aí, é isso que eu estou falando. Vê como é importante? E o que a gente tem que tratar aqui sou o eu. Exato. Porque se você está se sentindo bem, não importa o que o resto do mundo está pensando. Se você está se sentindo bem com a roupa que você está usando, legal, você está se sentindo feliz. Então não é porque você gosta de uma calça apertada e agora a moda é uma calça mais folgada que você tem que usar a calça folgada. Exato. Porque a gente tem que se enxergar, a gente tem que olhar para dentro de nós e se sentir bem. Porque às vezes uma calça folgada não é para todo mundo, para todo tipo de corpo que ela vai ficar legal. Então, sinta-se bem, seja você mesmo. Como a Patrícia falou, não tenha medo de expressar os seus sentimentos, de expressar o que você quer. E é importante, Ju, assim, eu acho que eu tenho a mesma idade que você, né? Mas assim, eu gostaria muito e eu desejo muito e ensino isso para o meu filho. Eu tenho um menino de 12 anos, que ele tenha o que eu tenho hoje. Infelizmente, eu só obtive aos 40 anos. É ser quem eu sou. Eu não tenho preocupação. O que você falar de mim, ok. Se você falar. Eu posso falar um palavrão aqui, gente? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. Um exemplo, tá? É uma criança. Mas assim, eu estava na praia, eu e o meu filho. E eu tenho uma amiga que, assim, a nossa comunicação, e aí, vaca? Né? Assim, ó, e aí, vaca? E aí, vaca? É uma comunicação nossa, de íntima. E aí, eu andando, a gente estava na praia, eu e meu filho e uma criança. Muito íntima, mas eu não posso falar, senão a mãe vai brigar, porque a mãe não sabe. E aí ele olhou para mim e falou assim, sua vaca. Aí o Heitor falou assim, mamãe, você não vai se ofender? Eu falei, Heitor, eu sou vaca? Ele falou, não. Eu falei, eu vou me ofender por quê, gatinho? Então, assim, a gente não precisa se ofender com aquilo que a gente... Se alguém falar assim pra você, você está feia, tá tudo bem, eu tô me achando bonita. Eu só vou me ofender, Ju, e eu tive essa consciência, eu só vou me ofender se eu acreditar naquilo também. Então, a gente precisa entender que houve ofensa? Óbvio, se eu falar para uma pessoa, existe ofensa. Eu sou advogada, tá, gente? Existe algumas ofensas, óbvio. Sim. Não é essa discussão que a gente está tendo aqui, a gente pode abrir isso depois. Isso. Mas eu estou dizendo o seguinte: você como pessoa, se alguém disser para você, ah, você é isso, você é. Você se Pensa, ofendeu? né? Então, se você se ofendeu, doeu na sua alma, ali tem um tim de verdade dentro de você, mesmo que não seja, entendeu? Sim. Então, a gente precisa lidar com isso. Se você falar algo pra mim que eu não concorde, tá tudo bem. Outro dia, meu irmão falou assim, eu não gosto, você fica feia com essas roupas tudo largas, essas roupas largas, parece homem. Eu gosto, gente. Eu gosto de roupa larga. Sabe assim, eu gosto de me sentir à vontade, eu não gosto muito de roupas apertadas, eu não gosto. Não gosto muito de decote. Eu, Patrícia, não gosto. Mas, quando ele diz pra mim, você fica feia, ok, gente, eu me sinto bem, tá tudo bem se você achar que eu tô feia. Entende, Ju? Sim. Porque eu me sinto bonita. É isso aí. Assim. Então, isso é importante a gente criar, é o que você falou, autoestima. Você ter a sua autoestima, não que eu me sinto muito, tá, gente? Eu tô
Eu estou em constante evolução. Eu cuido de mim, eu busco essa. Mas assim, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas limitações, e tá tudo bem se você achar que eu tô feia, que eu sou feia, tá tudo bem. Você pode me achar, não tem problema nenhum. É verdade. Você falou a história do vaca, né? E eu lembrei uma muito engraçada também que aconteceu comigo. Eu tenho um biquíni que ele é meio tomara que caia e ele tem uma alça, né? Tem umas alcinhas aqui. Quando coloca ele, ele faz um V. E aí tinha um amigo do Isaac, ele devia ter uns 10 anos, uns 10 anos. Aí eu me queimei, então ficou aquela marca V, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim: Nossa, tia, você tá com V de vaca. Ele foi, Nossa, tia, você tá com decote V de vaca. Aí eu comecei a rir, porque a criança ela é muito espontânea, né? Muito. Então a gente precisa entender essa espontaneidade deles também, né? E o que você falou é muito importante. Eu acho que pro nosso papo, assim, o que é central aqui é a autoestima. Isso. É a gente desenvolver a autoestima. E a gente tem as dificuldades, né? Igual você falou sobre aceitar quem a gente é. Eu mesmo tive que fazer um trabalho comigo muito assim pesado, né? Meu marido me ajudou bastante nisso, porque eu me preocupo muito com o que as pessoas pensam e também em amizade, porque eu me entrego muito. E às vezes eu não tenho esse retorno, né? Então eu preciso também me policiar, e eu acho que isso é legal também para a gente olhar. Eu acho que o principal é isso, a gente se sentir bem conosco mesmo e entender o tempo das pessoas. Porque às vezes você quer estar perto, mas a pessoa não quer. Porque ela também pode estar em outro tempo, ela tem, né, a vida dela, as situações dela. Então eu acho que o principal de tudo mesmo é a gente olhar para nós mesmos, trabalhar a autoestima, se amar, gostar de ter aquele tempo conosco, né? E aí a gente começa a lidar melhor com o outro, com o que ele pensa, com o que ele acha. Eu acho que isso é muito importante. É verdade, Ju. E assim, o que mais me causa preocupação, eu digo com o meu filho, com os jovens hoje, porque nós já somos macacas velhas, É. né? A Uhum. gente já tá assim, cascuda Sim, mesmo, né? A gente já já aprendeu muita apanhamos. coisa, a gente já apanhou muito. Mas os jovens hoje, nas redes sociais, nessas ideias de que a perfeição, existe uma perfeição no mundo virtual, Isso. e eu não posso dizer aquilo que eu penso, vão me cancelar, vão me expurgar. Então a gente precisa mudar essa realidade, né? Com essas crianças, a gente precisa entender que não existe nada perfeito. Aquilo que você vê na internet, muitas coisas é mentira. Tá aí um exemplo que eu vi, acho que foi ontem, na internet, o Thiago Laffer, que fez um comentário na internet e ele foi chamado de racista, enfim. E ele conta que ele recebe apoiadores, as pessoas da TV, enfim, do mundo aí televisivo, manda mensagem para ele no privado. Olha, eu estou te apoiando, mas eu não posso colocar nas redes sociais. Olha o medo. Então, assim, que apoio é esse? Não é verdade? Por que as pessoas, então, se concordam com ele, não se posicionam na internet? Para fortalecê-lo e para trazer outros. Mesma coisa, um exemplo que eu vi esses dias. Eu acho que assim, a energia de um fazer, todos vão. Muitos se levantam também, não é verdade, Ju? Verdade. Isso. É assim. Quando um toma uma atitude, né? E você vê Exato. que outros se Outros. inspiram e eles vão junto ali, né? Exato. Então, assim, a gente precisa impor isso, mesmo que doa. Para alguns é triste ver, por exemplo, o que está acontecendo com muitos hoje que são cancelados por pensar diferente da maioria, Sim. ou talvez nem seja a maioria, é o que as pessoas, os que se manifestam. É triste de ver como isso caminha. Então a gente precisa explorar e por isso a gente decidiu trazer esse primeiro assunto do nosso podcast, que é o cancelamento na internet, porque a gente não quer ser cancelado, mas se for cancelada tá tudo bem, significa que a gente vai fazer sucesso, né, Ju? É isso E a mesmo. gente espera que faça muito sucesso, mas a gente quer realmente começar com esse assunto para que a gente possa refletir, não é, Isso Ju? aí. Dessas diferenças, dos nossos pensamentos, porque nós queremos ouvir todos os lados, inclusive você. Eu quero deixar uma dica
que eu acho que é muito importante. Eu gosto muito de colocar essas dicas assim no meu Instagram. O que que acontece? Aliás, Como qual que que é o seu você... Instagram, Ju? Então, o meu Instagram vai estar aqui escrito e o seu também. A gente vai colocar as nossas redes sociais aí para Segue a gente lá, vocês. hein, Então, segue a pessoal. gente lá. Eu gosto de colocar dicas sobre autoestima, porque como eu fiz pedagogia, eu gosto muito de estudar o comportamento humano, como que nós podemos fazer para melhorar. Então, algo que vai trabalhar bastante a autoestima da criança é porque, assim, hoje, o que que acontece? Nós, como pais, nós passamos bastante dificuldade. Tanto que Sim. você vê hoje na internet várias tirinhas, o pessoal colocando assim, meu pai contando como que ele ia para a escola. E aí várias dificuldades, né? Tipo, Sim. aí até exageram, né? Que tinha que nadar, aí a pessoa descalça com os livrinhos, né? Tem até um certo exagero, mas tem lugares também que a gente sabe que aconteceu isso mesmo, né? Que tem dificuldade para chegar até a escola. Hoje, com a globalização, está tudo melhorando. A geração de agora é Uber. Vai daqui até a esquina, pega um Uber. A gente não. Você lembra, né, Patrícia? A gente caminhava. Meu A gente, Deus. pra gente era normal andar 1 hora, 2 horas. Hoje em dia, a gente até também ficou mal acostumada. A gente tem que ir na esquina, se puder, vai de carro, né? Então, o que que acontece? Nós somos uma geração que nós estamos exigindo que você vai mandar uma mensagem, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você manda uma mensagem para mim. Se eu demoro para responder, você já fica, nossa, como assim a Júlia não respondeu logo? Porque nós Gente, somos, eu né? não, eu não Pode sou falar. assim, Ju. Mas assim, ó, você quer ver eu ficar muito brava se eu estou mandando mensagem para alguém, aí eu mando uma mensagem, pergunto algo urgente, e aí assim, Não eu tenho responde. muitos grupos de trabalho. E aí a pessoa não responde a minha mensagem, mas responde no grupo alguma coisa. Eu fico muito brava. Aí, às vezes, a pessoa está até evitando, né? Exato, Responder entendeu? aquela pergunta. A gente vai tendo, né, uns insights, assim. Tá evitando, Exato, tá evitando. exato. Isso Quando é daí de é. trabalho, mas quando é pessoal, aí eu não ligo não, mas trabalho, gente, eu sou bem Mas eu chata. falo assim, nós somos a geração agora do imediatismo. É Tudo verdade. tem que vir rápido, né? E o que que acontece? Como nós passamos muita dificuldade lá atrás, Eu não, Ju, só você. Eu não. nem um pouquinho, né? Nem um pouquinho. Como nós passamos muita dificuldade lá atrás, sem querer, a gente acaba privando os filhos de viverem muitas situações. Eu não, gente. Mas tem gente que Eu você sabe não. que faz Gente, isso, eu né? não. Eu vou contar pra vocês um Ah, segredo. Que eu conta, contei pra conta. Ju. Ah, a Ju já Pode sabe. contar, mas conta pra Vou eles, conta. contar. Conta só pra eles. O meu filho, ele é menino. E o ano que vem ele vai trabalhar na feira. Pra Legal. ele aprender, eu não vou tirar a dificuldade dele. Uhum. Porque ele precisa aprender as dificuldades. Eu não evito nenhum sofrimento pro meu filho, Ju. Eu faço ele passar, óbvio, nenhum sofrimento, entre aspas. Sim, Aquele sofrimento que são controláveis, que ele precisa enfrentar. Eu não evito, Ju. Por quê? Eu coloco ele para enfrentar e fico observando todo o tempo. Por quê? Quando ele crescer, eu não vou estar lá. Então eu sim. preciso ensinar ele agora para que ele aprenda o que é a vida. Sim, mas a maioria dos pais hoje em dia não estão fazendo isso. Eu vejo pais reclamando na escola de filhos que o professor não aceitou o trabalho dele, que ele entregou atrasado. O que ele está ensinando para o filho dele? Pai, quando você vai reclamar na escola que o professor não aceitou o trabalho atrasado do seu filho, o que você está ensinando seu filho? A não ter prazo. Gente, eu tenho várias histórias para contar Não para é? vocês. A gente Então precisa a gente fazer um pode fazer um podcast podcast nesse sobre assunto. isso. Eu tenho, Sobre nossa, isso. muito assunto sobre isso. Então, olha isso. Quando um pai chega e reclama que um filho não cumpriu o prazo e o professor não aceitou, ele está ensinando para o filho dele. Ele pode não estar falando com as palavras, mas com a atitude dele, ele está falando: filho, você não precisa ter prazo. E pais, esse filho vai trabalhar. Eu estava numa reunião do Isaac, que eu tenho meu filho também de 13 anos, e uma mãe, e eu estava também da Ana Júlia. Foi da Ana Júlia, reunião da Ana Júlia. E uma mãe falou assim, Patrícia, para o diretor: olha, eles entravam 7 horas na escola. Olha, eu tenho uma reclamação a fazer. O meu filho precisa pegar condução e se ele chega aqui
7h20 vocês não deixam ele entrar. Mas como que vocês não deixam meu filho entrar, sendo que ele tem que pegar ônibus? Aí eu pensei, tá, e quando o filho dela for trabalhar? Ele vai ter que arrumar um emprego do lado da casa dele? Ela vai assistir a gente, hein, Aí Ju? você acha que mas ela não sabe, né? E ninguém sabe quem é. Mas pensa nisso, Patrícia, olha como tá a mente dos pais. E assim, a gente fala a maioria, porque a gente vai pela maioria. E aí é por isso que a gente vai vendo também como está a geração de agora, que não respeita o outro. Por isso que a gente fala, entra no cancelamento. Porque ele passa a não respeitar o outro. Ele só olha para ele. E aí eu falei isso, eu falei, tá, ela tá reclamando que o filho dela tem que acordar mais cedo para chegar na escola no horário, mas quando ele for trabalhar, ele vai ter que fazer o mesmo. E o trabalho não vai ser igual à escola, o chefe não vai ser. Então, assim, os pais, eles acabam tirando a autonomia dos filhos. Então, por exemplo, aí que eu ia te falar, o filho tá brincando, eu ponho isso, tá brincando, aí espalhou aquele montão de brinquedo. Aí o pai ou a mãe vai e guarda. E o problema a mãe, geralmente a mãe faz o quê? Ela guarda reclamando, né? Ai, que eu não aguento mais, que eu tô estressada, que eu tô saturada. Só que ela vai guardando. Ela vai guardando os brinquedos. O que que você está fazendo com a criança? Ela está entendendo, eu tenho uma empregada que guarda para mim e eu não preciso fazer nada. Quando a criança começa a guardar o brinquedo dela, olha como são pequenos os detalhes. Quando a criança começa a guardar o brinquedo dela, ela entende que aquilo que ela fez de bagunça, aquilo que ela mexeu, ela é responsável por ela mesma arrumar. Então ela não vai olhar as pessoas como um empregado dela que vai servi-la. E aí o que acontece? A criança guarda o brinquedo, você fala: "Filho, parabéns, você guardou o seu brinquedo. Olha como tá lindo, olha como tá limpo". O que que isso faz na autoestima da criança? Nossa, eu fiz algo. Eu recebi um parabéns porque eu guardei, eu arrumei. E nisso você está trabalhando coordenação motora, porque ele mexe a mãozinha para pegar o objeto. Então, olha, um simples guardar de brinquedo que você vai ensinando a criança desde meses, você já pode ensinar a criança, isso já vai fazendo com que a criança desenvolva uma autoestima. Porque ela recebe o estímulo de parabéns, você resolveu uma situação. Olá, gente, olha a Você viu dica, que hein? simples, Patrícia? E se vocês quiserem, vocês podem, inclusive, né, Ju? Vocês podem dar sugestões pra gente Isso. de De assuntos. E a temas. gente podia fazer um tema também só de educação de Nossa, filhos, né, Ju? tem sobre os adolescentes. Igual eu estava lendo um livro do Isamitiba que fala sobre educar os adolescentes, que para a gente é ótimo, né? Eu gosto de estudar. E o que que acontece? Ele fala que na idade dos 13 anos, vocês percebam isso, aos 13 anos, se você for ver, eles pegam um copo, eles deixam cair no chão, eles batem, fala que eles ficam mais, eles ficam mais desastrados. O que que acontece? Olha isso, Patrícia, que interessante. E aí a gente, né, vai encerrando o tema, mas é porque um assunto leva o outro. É, eles perdem a noção, porque nessa idade começa a crescer o pé mais rápido, né? Tudo, né, Eles dão gente? aqueles tirão que tem meninos que é 12 e tem diferença, viu, gente? Tem diferença no crescimento do menino e da menina. Então, o menino entre 12, 13 até 14 anos, ele dá o estirão. Então, o pé cresce rápido, a mão cresce rápido. Eles perdem a noção, gente, do tamanho do pé, do tamanho da mão. Então, eles vão chegar, o pé chega primeiro. Aí ele fica desastrado, bate. Vai pegar, esquece o tamanho da mão, pensa que está com aquela mãozinha, pega o copo, bate no copo, quebra. Aí o pai e a mãe também sem. Ah, você é um desastrado. Olha isso. Você vai trabalhando o quê? Autoestima da criança. Ela vai se sentindo mal. Então, quando você tem esse entendimento de como que é o desenvolvimento do adolescente, você começa também a lidar de formas diferentes com ele. E isso vai trabalhando na autoestima. Então, é muito importante hoje, eu vejo que está faltando isso, porque a vida dos pais, a nossa vida está tão corrida que às vezes a gente não tem tempo para os filhos, para educar. E isso acaba ficando para a escola, né? Que é um problema. A escola, o principal papel da escola é ensinar matemática, ciências, português,
Os pais é a educação, gente. O pai que tem que estar ali, a mãe que tem que estar ali educando. Então, mas para isso a gente precisa conhecer também. Então, quando a gente começa a conhecer a criança, a gente trabalha a autoestima dela. Então, em pequenos detalhes, nós vamos trabalhando a autoestima. Para quê? Para que seja um adulto saudável. Para que quando ele ouvir, você é feio na internet, você é gordo, eu não concordo com o que você está pensando, cancelar, a pessoa ter maturidade para ela aguentar aquilo que ela vai enfrentar. E ela entender isso que a gente está falando. Não, eu sou assim? Eu sou o que estão falando de mim? Não. Então, eu vivo bem com isso, de não ser assim, né? É. Conhecimento é liberdade. Muito. Conhecimento é o melhor para o nosso desenvolvimento como pessoa, mas para nós termos conhecimento, não basta só livros, né, Ju? A gente precisa também de desenvolvimento relacional, a gente precisa ouvir, aí tá aí a diferença, né? A gente precisa ouvir o outro. Talvez você não concorde com a Ju em algumas coisas, mas Isso. com certeza você vai aprender muita coisa com ela. Então esse é o nosso objetivo do podcast, trazer assuntos para vocês, arranhar muitos assuntos aqui. Você viu que nesse podcast, a gente trouxe vários assuntos, embora o tema fosse o cancelamento, que a gente realmente tem o objetivo de trazer assuntos importantes para vocês, que vocês possam crescer junto com a gente, né, Ju? Porque a Isso gente mesmo. quer aprender com vocês também, e a gente espera que o nosso podcast faça muito sucesso, É verdade. né, Ju? E eu tenho uma perguntinha para você para a gente encerrar. Ai, Vou meu fazer a Deus. perguntinha. Como advogada, né? Uhum. E a gente está falando dessa parte do cancelamento. Ai, eu contei para vocês que eu sou advogada, né, gente? Você contou. A doutora Patrícia. É que eu sou amiga e eu Aqui posso eu falar. sou Patrícia. É, amiga. Doutora é posso só no falar fórum, Patrícia. gente, com meus clientes. Mas ela é advogada, gente. Eu ia perguntar para você o seguinte: dentro dessa parte do cancelamento, então nós falamos o quê? Aqui no nosso podcast foi para o lado. E assim, gente, a gente quer fazer um podcast bem livre mesmo, como a gente falou no começo, que você se Ó como sinta a gente tá, gente, igual a gente está descalça, ó, aqui, só pra falar pra vocês. igual a gente está aqui à vontade, né? À vontade, aqui é nossa casa, é nossa né, Ju? casa. É. Me caça, sucaça. Sucaça, de vocês Então, também. sintam-se ó, à vontade isso aí, também. E aí a gente entrou nessa parte o quê? Na parte de prevenção. Então, como que você pode fazer para que aquilo ali não atinja você? Mas aí vamos para a parte jurídica, agora falando, né, nessa parte. Como que a pessoa hoje, e como você falou, né, eu sei disso, a internet está um pouco terra de ninguém, né? Então eu sei que essa evolução da IA, da internet, ela veio de uma forma muito rápida, né? Vocês reparem isso, a gente está tendo uma evolução de tudo, né? Muito rápido na parte tecnológica. Então, eu sei que as leis ainda não estão tão preparadas para o que está acontecendo, mas eu sei também que já estão buscando isso, né? Essa preparação para normatizar as leis, tudo direitinho. Então, como que a pessoa pode se resguardar quando há um caso muito grave de cancelamento da rede social? Veja, isso é importante, Ju. A gente acha, embora assim, seja a terra de ninguém, é verdade, Sim. mas existe leis. Sim. Então, assim, por exemplo, toda vez, eu vou dar um exemplo para você, tá? Eu fiz um comentário outro dia na internet e um homem me destruiu, mas ele me xingou de tudo quanto é nome na internet, pelo pensamento que eu tinha. Um dia eu conto para vocês sobre isso. Sim. E aí ele me ofendeu tanto, eu não comprei a ofensa, presta atenção, eu não comprei a ofensa, tudo que ele me disse, eu sei que eu não sou. Mas não me sou legal, eu tenho direito, porque ele me ofendeu, eu quero que ele se retrate. Então, o que eu disse para ele? Eu te dou a oportunidade de você retirar esse comentário seu ofensivo, ou eu vou tomar as medidas cabíveis. Quais medidas eu posso? Entrar com uma ação criminal contra ele. Ele não disse que eu cometi nenhum tipo de crime, senão seria calúnia. Mas tem a difamação e a injúria. Então eu posso lavrar um boletim de ocorrência, se você está em São Paulo aqui, por exemplo. Você lavra um boletim de ocorrência pela internet, conta, escreve tudo o que fez, aí você tem 6 meses para representar, ou seja, ir lá na delegacia e falar assim, ó, eu quero que essa pessoa responda por esse crime que ele praticou.
E aí ele vai responder criminalmente e você tem direito também de entrar com uma ação de indenização na esfera civil por danos morais. E ele será condenado. Então, por exemplo, esse Isso. caso da Jojo Todinho, todas as pessoas que ofenderam ela nas redes sociais, se ela quiser entrar com ação contra todos, ela pode. Então a gente tem que tomar cuidado e o respeito é exatamente isso. Eu posso falar assim, não concordo com o seu pensamento. O meu pensamento é XYZ, mas eu não posso xingar a pessoa porque eu não concordo. Eu não posso, não posso Isso dizer mesmo. algo X sobre ela só porque simplesmente ela Ou inventar, né? ou Porque inventar. até Ou ela inventam, ah, né? você cometeu isso, você é Isso. isso, você é aquilo. Que a Você gente, fez isso. você, né? Então, assim, a gente não pode. Então, a gente tem hoje lei há muitos anos, é só aplicá-la. Óbvio, a gente precisa de uma proteção maior nas redes sociais, não censura, tá, gente? Eu não concordo com censura. Também Eu não. acredito que as pessoas têm direito De se expressar. de se expressar, mas colher as suas consequências. Isso mesmo. Então é isso, gente. Adorei estar com vocês, Ju. Adorei Também, estar com amiga. você. Foi Obrigada, maravilhoso. foi ótimo. Que o nosso podcast faça muito verdade. sucesso. E esperamos vocês no próximo. Isso mesmo. Grande beijo. Beijo. Pessoal, se inscrevam, compartilhem e dê o like. Não esqueçam. É isso mesmo, pessoal. Não deixe de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito, né, Ju? Verdade. O YouTube entende que este é um programa relevante e vai nos ajudar muito na divulgação. Grande beijo. Beijinho. Tchau. Tchau. Sobre autoestima, Ju, eu peço licença para você para contar para vocês. Aliás, gente, por causa da minha autoestima, eu estou com essa flor, Ju. Já viu essa flor? Essa flor aqui, galera, em homenagem à minha amiga Helena. Porque a minha amiga Helena e a minha amiga Agatha, porque elas odeiam a minha rosa. Elas disseram, gente, que a minha rosa é de velha, que essa rosa não combina com nada e que eu fico parecendo uma mulher de 100 anos. Então, em homenagem a elas e a minha autoestima, que eu amo as minhas rosas, eu estou com ela no meu primeiro podcast. Então, assim, gente, se vocês gostam de algo, usem, pelo amor de Deus. Não se preocupem com o que os outros vão falar de você. Usem flores também, gente, que eu amo. Verdade. Fechou? Gravamos a intro! Como é bom ensaiar, né? Que nós decidimos esse tema de cancelamento? Porque, de fato, você vai ouvir várias coisas que talvez não Pode continuar nos talvez, né? Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe e curta. É isso? Se inscreva no canal, compartilhe e curta. Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe. Não. Pessoal, se inscreva no... Isso mesmo, gente. Coloca também. É muito importante que vocês curtam, porque aí o YouTube. É muito importante que vocês curtam, porque aí nossa! YouTube. É muito importante que vocês curtam, porque aí o. Nossa, Ana Júlia, falhou. As redes sociais. Não, fala o YouTube. Isso mesmo, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse é um Conteúdo relevante. Tá? Pode. É isso mesmo, pessoal. Não deixe de deixar o seu... É isso mesmo, pessoal.